Olá, meus amados, tudo bem? Então, hoje a prof fez um vídeo para explicar para vocês um pouquinho sobre os critérios da divisibilidade, que é o conteúdo que a gente vai trabalhar nessas próximas 2 semanas. O que a palavra divisibilidade lembra? Qual a operação que ela lembra pra gente? Se você pensou em divisão, tá correto. Divisibilidade, os critérios da divisibilidade, elas trazem pra gente uma forma da gente conseguir reconhecer naquele número que ele é divisível por outro número. Como assim? Por exemplo, a divisibilidade por 2. Vocês já copiaram o conteúdo lá no caderno, tá escrito assim: divisibilidade por 2, ela é feita sempre que o número termina em um número par, ou seja, sempre que o número termine em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, sempre que o meu número for par, esse meu número vai ser divisível por 2. Por exemplo, o número 28, 35, 42 e 531 e 828. Olha só, eu colocou 5 números aqui. 28, ele termina em 8. 8 é um número par. Então, o 28 eu consigo dividir por 2, porque ele é par. O 35, ele termina com 5. Então, eu não vou conseguir dividir ele por 2, porque o 5, ele é um número ímpar. 42, 2 é um número par. Então, 42, ele é divisível por 2. 531, ele termina com 1. O 1 é um número par? Não. Então, eu não consigo dividir o 531 por 2. O 828, consigo dividir por 2? O 8 é um número par? Sim. Então, como o 8 é um número par e é o último número da minha sequência, eu tenho um número divisível por 2. E os números que são divisíveis por 3? Como é que eu vou saber? Por 2 é fácil. Se o meu número é par, se ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é divisível por 2. Então, até aí, tudo certo. Então, a divisibilidade por 3. Como vocês copiaram lá no conteúdo de vocês? Segundo esse critério, para encontrarmos os números que são divisíveis por 3, basta somarmos os algarismos dos números. Como assim somar os algarismos? Eu tenho o número 234. 234. Os algarismos são todos esses valores que eu tenho aqui. 2, o 3 e o 4. Então, eu vou realizar a soma deles. 2 mais 3 mais 4. Desse jeitinho aqui. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. O 9, eu tenho 9 lá na tabuada do 3? Se eu tenho 9 na tabuada do 3, então o 9 é divisível por 3. E se o 9 é divisível por 3, o 234 também é. Porque a soma dos algarismos é divisível por 3, aquele número também vai ser. Por exemplo, o número 5.816. Olhando para ele, eu consigo dividir por 3? Não sabemos. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 mais 8 mais 1 mais 6. 5 mais 8, 13. Mais 1, 14. Mais 6, 20, certo? O 20, eu tenho na tabuada do 3? Não, eu tenho o 18 e o 21, mas o 20 não. Então, como eu não tenho 20, o 5.816 não dá para dividir por 3. Vamos ver um outro número grande ali. 1.422. 1.422. Eu vou somar os algarismos. 1 mais 4 mais 2 mais 2. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. De novo. O 9 dá para dividir por 3? Sim.
Então, se o 9 dá para dividir por 3, o 1422 também vai dar. Agora, a divisibilidade por 4. Por 4, a gente tem duas situações para saber se esse número ele é divisível. O primeiro deles é se o meu número termina em 0 e 0, 2 zeros. Por exemplo, o número 100. O número 100, ele é divisível por 4, porque ele termina com 2 zeros. Ah, o número 1500. Ele é divisível por 4 porque ele termina em 2 zeros. Todo número que termina em 2 zeros é divisível por 4. A segunda situação é que se os meus dois últimos algarismos são divisíveis por 4, o meu valor é divisível por 4. Como assim? Ah, eu vou olhar lá na tabuada do 4. Eu tenho 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. Esses são os meus resultados que eu tenho lá na tabuada do 4, certo? Ó, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. Como assim? Ah, se eu tiver um número, por exemplo, 124. 124. Os dois últimos algarismos, 24. Eu tenho 24 aqui? Tenho. 24 é divisível por 4. Então, o 124 também vai ser. O número 8.936. Os dois últimos algarismos, 36. Tenho 36 aqui? Tenho aqui embaixo. Então, 8.936 também é divisível por 4. E assim sucessivamente. Claro, existem outros valores além desses que são divisíveis por 4. Mas essa é uma das situações onde a gente consegue reconhecer facilmente. A divisibilidade por 5 é a mais fácil de todas. Não, tem a de 10 também que é fácil. Como é que eu vou saber que o meu número dá para dividir por 5? Sempre que ele terminar em 0 ou 5. Como assim? 850 termina com 0. Então, esse número dá para dividir por 5. 1555 termina com 5. Então, eu consigo dividir esse número por 5. Todo número que termine com 0 ou 5, eu vou conseguir dividir por 5. Agora, a divisibilidade por 6. Vocês lembram que a prof falou sobre a divisibilidade por 2 e por 3, certo? Tá aqui, ó. Para o meu número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como assim, prof? Por exemplo, o número 12. O 12, eu consigo dividir por 2? Sim, porque ele é par. Então, eu consigo dividir por 2. Consigo dividir ele por 3? Eu tenho 12 na tabuada do 3. 1 mais 2, 3. 3 dá para dividir por 3. Então, eu consigo dividir o 12 por 2 e por 3. Sendo assim, eu consigo dividir o 12 por 6 também. Ah, prof, eu não entendi o que tu falou. Então, vamos para mais um exemplo. O número, deixa eu pensar, 63. O número 63. Eu preciso saber se eu consigo dividir por 2 e por 3. E se ele dá para dividir por 2 e por 3, dá para dividir por 6. Dá para dividir por 2? O 63 é um número par? Não é. Então, eu não consigo dividir por 2. Consigo dividir por 3? 6 mais 3, 9. 9 dá para dividir por 3. Então, aqui, ó. Eu consigo por 3, mas não consigo por 2. Eu vou conseguir por 6? Não. Eu só consigo por 6 quando eu consigo por 2 e por 3. Deixa eu ver um valor aqui. 216. 216.
As três coisas. Por 2, por 3 e por 6. Então, vamos lá. O 216, ele é um número par? Sim, porque o meu último algarismo é 6. 6 dá para dividir por 2. Então, eu consigo dividir por 2. Se eu consigo dividir por 3, vamos lá. 2 mais 1 mais 6. 2 mais 1, 3. 3 mais 6, 9. O 9 dá para dividir por 3? Sim, então eu consigo dividir o 216 por 3. Consigo por 2, consigo por 3, automaticamente eu vou conseguir por 6. E assim sucessivamente. Sempre que o meu número dá para dividir pelos 2, eu consigo dividir por 6. Se só dá por um ou só pelo outro, eu não posso. Agora, divisibilidade por 9. Essa é um pouquinho mais complicada, mas também não é um monstro de 7 cabeças. Como é que eu vou saber se o meu número dá pra mim dividir ele por 9? A gente vai seguir a mesma regrinha do 3. A soma dos meus algarismos tem que ser divisível por 9. Se a soma dos meus algarismos dá para dividir por 9, eu consigo dividir todo ele por 9. Para isso, a gente sempre vai precisar da nossa tabuada do 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 e 90. Essa é a minha tabuada do 9. Ó, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, 9 vezes 4, 36. E assim até chegar no 9 vezes 10, que dá 90. Então, vamos lá. Eu quero o número 8.919. 8.919. Será que eu consigo dividir esse número por 9? Vamos fazer a soma. 8 mais 9 mais 1 mais 9. 8 mais 9, 17, certo? 17 mais 1, 18. 18 mais 9, 27. Agora eu vou olhar se eu tenho 27 aqui nessa fileira. Tenho? Sim, tá aqui, né? Então, como a soma dos meus algarismos deu 27 e eu tenho 27 na minha tabuada, o 8.919 dá pra mim dividir por 27. E agora, a mais facérrima de todas, que não tem segredo nenhum, é a divisibilidade por 10. Como é que eu vou saber se o número dá para dividir por 10? Sempre que ele terminar com 0. Sempre que o meu último número for 0, eu consigo dividir por 10. 1.000, 2.000, 100, 150, 130, 180... 2.580, todo número que termina com 0, a prof consegue dividir por 10. E assim, esses são os critérios de divisibilidade. Beijo, bons estudos!